sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. É o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Vivo estou e eu vou testemunhar. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Não me importo com o que vão pensar. Sou grato por seu amor. Sou grato por seu amor. Celebra o Senhor. Aleluia. Aleluia. Uou! Somos gratos, Senhor, pelo teu amor para com as nossas vidas. Quem é o homem para que tu te lembre? Quem é o filho do homem para que o Senhor veja algo importante em nós? Mas o Senhor nos amou de tal maneira, sem pedir nada em troca, ao ponto de dar o teu filho amado para morrer pelas nossas vidas. Hoje nós queremos, Senhor, expressar nossa gratidão neste lugar. Gratidão dos nossos corações. Pois a tua palavra diz que aqueles que desceram a cova não podem mais louvar o Senhor, mas nós que estamos vivos, louvemos e engrandeçamos o teu nome. Queremos te ser grato neste dia, pelo teu amor, por nos amar, Senhor, tanto assim, por não cobrar nada em troca, por não ser como o ser humano que mesmo errando julga o próximo, mas o Senhor, sendo santo e poderoso, não julga, perdoa, transforma, abre porta, abre caminhos do meio do mar, oportunidades, Senhor, para alcançarmos o teu propósito para o qual nós nascemos nessa terra. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, acima de tudo, por ter conhecido a Ti como único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Obrigado porque não vivemos escravos, Senhor, de uma tradição religiosa, de um engodo, Senhor, religioso, mas temos a liberdade de conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor, de ouvir a Tua voz, de ser ministrado pelo Senhor, de sermos dirigidos pelo Teu Espírito Santo nessa terra. Muito obrigado, Senhor, e de lábios, irmãos, Senhor, que são gratos e professam o Teu nome, celebramos ao Senhor em gratidão, em louvor, bendizemos a Ti que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação pelos séculos dos séculos. Aleluia, 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 aleluia. Shalom, Igreja do Avivamento. Que bom que você veio, que bom que você está essa noite para esse tempo de louvor, de gratidão ao Senhor, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para todo e todo e todo sempre. Amém? Querido, nós estamos debaixo de um tema, não apenas um tema, mas uma revelação que o Senhor tem nos trazido esses dias, para nós aprendermos sobre o nosso coração, para nós aprendermos a cuidar do nosso coração e, como diz a própria Escritura, guardar o nosso coração, porque é a partir dele que procedem todas as saídas da vida. Como eu falei na semana passada, eu acredito que todos receberam. Se alguém não recebeu, faça aí um sinal que alguém da diaconia vai te abençoar. Eu pedi para fazer um adesivo, e o adesivo tem o tema básico dessa série de palavras. De tudo que tens que guardar, guarda bem o teu coração. Por quê? Porque dele procedem todas as fontes da vida. Esse adesivo, o desafio é você colocar ele num lugar que todas as manhãs você consiga vê-lo. Seja no espelho, no seu banheiro, seja na porta da sua geladeira, seja em algum lugar bem visível, que todas as manhãs você possa ler na porta da sua casa antes de sair, né,
para que você, onde guarda as suas chaves antes de sair, coloque num lugar que você possa entender esse desafio de tudo que tu tens, de tudo que você realiza, de tudo que você conquista, de tudo que você luta, de todas as situações e propósitos. Se preocupe em guardar bem o seu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Interessante que a palavra de Deus não fala só de alguns, mas de todas as saídas da vida. Muito bem, semana passada começamos essa série de palavras. Se você não teve a oportunidade de estar presente, ser ministrado, está no nosso canal do YouTube aqui da igreja local, Projeto Vida Cunha. Vai lá e veja a primeira palavra sobre o coração revelado como uma fonte. O tema básico é justamente o que está no adesivo, Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todas as fontes da vida. Nós aprendemos na semana passada que coração, quando a Bíblia fala de coração, não está falando apenas de um músculo cardíaco que bomba o sangue para o corpo, mas está falando do centro de comando de todo o corpo humano, da onde procede todas as suas decisões e todas as suas escolhas. Nós vimos que, pelo que a Bíblia nos mostra, a localização do nosso coração fica entre o nosso espírito e a nossa alma. Inclusive eu trouxe até uma imagem, uma ilustração para nós termos esse entendimento, se for possível colocar novamente. Fica bem na divisão entre o espírito, da parte que Deus se comunica com o ser humano, e a alma, a parte mais conturbada, emotiva do ser humano. Ou o seu espírito ou a sua alma, ele vai de alguma forma influenciar o seu coração. O seu espírito só terá influência sobre o seu coração se o Espírito Santo estiver nele. Se o Espírito Santo fizer morada no seu espírito, passar pelo seu espírito, ele vai chegar até o seu coração e vai fazer o que a Bíblia fala, de dar um novo coração para que possa habitar. E nós sabemos que aquilo que mantém o nosso coração limpo, aquilo que mantém o nosso coração debaixo do propósito de Deus é a palavra de Deus. Por isso nós precisamos entender, até quando a palavra do Senhor nos fala em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa do que uma espada de dois gumes, tá? Ela chega a penetrar na divisa, justamente, volta a imagem por gentileza, a palavra de Deus, ela chega a penetrar na divisa entre a alma e o espírito. Ela penetra onde? No nosso coração. Para quê? O versículo também diz: para dar discernimento aos pensamentos e propósito exatamente ao coração. Então, por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Justamente porque é a palavra que vai limpar o nosso coração, é a palavra que vai trazer entendimento, discernimento, compreensão correta daquilo que nós precisamos colocar dentro do nosso coração. E aí vem o texto que fala que por que nós precisamos tomar este cuidado, que a palavra de Deus venha, limpe o nosso coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Nós usamos uma analogia como o reservatório de água de uma cidade, e que se alguém for nesse reservatório e colocar veneno, vai envenenar toda a cidade. Assim também, quando nós não guardamos o coração, e qualquer raiz de amargura, qualquer envenenamento de sentimento chegar ao nosso coração, vai trazer problema ao corpo inteiro. Por isso existe, inclusive, doenças psicossomáticas, as pessoas vão ao médico, o médico não acha, mas a pessoa sente dores, enfermidades no corpo. Por quê? Porque estão vindo exatamente do seu coração. Nós precisamos guardar o coração, porque de lá vem todas as determinações, todas as direções da vida, tudo parte do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio no coração. Aquilo que nós expressamos é porque tem alguma raiz em nosso coração. O coração, ele é altamente sugestivo. Ele não inventa nada, ele não produz nada, ele vive das informações.
ou que ele recebe do nosso espírito, ou recebe da palavra de Deus, ou recebe da nossa alma. A partir dessas informações é que ele vai começar agora a tomar as suas decisões. Por isso que a Bíblia diz que o coração humano, ele não é confiável. O coração humano, Jeremias 17, nós vimos esse texto na semana passada, diz que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Por quê? Porque ele é o maior influenciador direto do nosso coração, é a nossa alma. E a alma humana sempre tem a tendência ao pecado, ao erro, aquilo que lhe é satisfatório, aquilo que lhe é prazeroso. Então, nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor para que Ele possa esquadrinhar o nosso coração todos os dias. Por que é que nós precisamos fazer isso? Porque do coração também vai proceder a paz. Se não guardarmos bem o coração, não teremos paz. Um coração em paz vai trazer paz para todo o corpo, mas um coração aflito vai trazer aflição para todo o corpo. Um coração em paz vai trazer equilíbrio para todo o corpo. Um coração desassossegado, ele vai trazer males para o corpo. Por isso é que Deus tem um plano para o nosso coração. E qual é o plano de Deus para o nosso coração? É o tema da palavra de hoje. O plano de Deus é que o nosso coração se torne um trono. Se torne o quê? Um trono. Normalmente, quando tem um trono, fala de quê? De um soberano, de um rei, de um príncipe, de um soberano, sentado, fazendo o quê? Governando. Então esse é o plano de Deus para o nosso coração. Fazer do nosso coração um trono do qual Ele, o Senhor, possa governar. E quando o Senhor governa, pense agora num trono. Na semana passada nós pensamos numa fonte. Agora pense em um trono. O rei está sentado no seu trono, e tudo que ele fala, tudo que ele expressa, determina toda a vida do povo daquele reino, daquele país. Então a palavra que ele dá de ordem, alguém vai levar ela à frente, vai chegar, alguém vai organizar, vai trazer algum nível de mudança, muitas vezes até de comportamento. Por isso o Senhor, Ele quer fazer do nosso coração um trono. Por que Ele quer fazer do nosso coração um trono? Porque o nosso coração é o centro decisivo que determinará quem seremos. O nosso coração é o centro das decisões que vai determinar quem nós seremos. Se o seu coração for um coração guiado pelo Senhor, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, aquilo que você fizer, você vai fazer por fé. Vai fazer com objetivo e vai alcançar. Então, assim como nós falamos semana passada, mas é bom esse entendimento. Assim como o coração físico, ele bombeia o sangue para todo o corpo, e para que todo o corpo se mantenha saudável, assim também todas as decisões do nosso coração, ela vai influenciar toda a nossa vida, todo esse propósito. E exatamente quem estiver governando o nosso coração, quem estiver assentado no trono do nosso coração, definirá quem nós seremos. Repito, a quem você permitir que governe o seu coração, determinará quem você será, quem nós seremos. Diante disso, eu quero lhe dar alguns exemplos. Primeiro, o seu coração é que vai definir se você será um adorador ou se você será um idólatra. O seu coração é que definirá se você será alguém que vai adorar o Senhor ou alguém que vai se tornar um idólatra. Por quê? Porque de lá vão sair todas as decisões da vida, né? Como eu falei da questão física, assim como de lá sai sangue para todo o corpo, e os doutores estão aqui, podem até me corrigir se eu estiver errado, sejam muito bem-vindos, tá? Mas o contexto bíblico e espiritual mostra que também tem o mesmo segmento de pensamento. É do nosso coração, desse centro das decisões, que vai determinar tudo. Então, quem estiver governando no seu coração vai determinar que tipo de pessoa você é. Então, vamos começar do espiritual para o material. Como eu falei, o seu coração definirá se você será um adorador ou idólatra. Por quê?
Porque o coração humano, ele está ali na divisão da alma e do espírito. Lembra disso? Ok? E do espírito do homem é a parte em que ele se comunica com Deus. Então, se o espírito do homem é a parte que ele se comunica com Deus e o coração está bem ali na divisa, esse coração também tem sede pelo espiritual, pela espiritualidade. O ser humano, ele pode bater no pé e dizer assim: eu sou ateu, eu não acredito em absolutamente nada. Ele já está dizendo o tipo de crença que ele tem. O fato dele negar uma fé, já ele está crendo que ele não tem fé. Por quê? Porque o coração humano necessita de uma crença. O coração humano necessita de uma ligação com o eterno, com o sobrenatural. Então todo ser humano, ele foi criado necessariamente para ser um adorador, para ele ser ligado ao mundo espiritual. Pastor, qual é a prova que eu tenho que o ser humano precisa de uma ligação com o espiritual, com o sobrenatural? Muito simples. O ser humano foi o único ser criado diferente de todos os outros animais. Diz a Bíblia que os outros animais, Deus simplesmente diz assim: surja, apareça, os animais terrestres, aves no céu, peixe no mar, e foi povoando. O ser humano, ele fez com a matéria básica da terra, o pó da terra, o barro. Mas o ser humano foi o único que recebeu uma partícula do céu. Quando Deus soprou o fôlego de vida dentro do ser humano, ele ficou um ser terreno com algo dentro dele espiritual, pois o sopro veio de Deus. Por causa disso, é que dentro do ser humano, essa parte que nós chamamos coração, tem uma necessidade de ligação com o espiritual. Por quê? Porque ele, na sua criação, ele provou do sopro do sobrenatural, do sopro de Deus. Então ele tem uma necessidade de uma ligação espiritual. E aí, se ele for bem instruído, ele vai aproveitar essa necessidade que ele tem do espiritual e vai se tornar um adorador. Vai buscar a Deus, vai ser grato a Deus, terá comunhão com Deus, Deus falará com ele, ele falará com Deus, e assim vão manter um relacionamento. Agora, se esse coração tiver de alguma forma corrompido, ou debaixo de um engano, ele vai acabar se tornando um idólatra. Por quê? Porque ele de alguma forma ele quer satisfazer a sua sede de Deus, a sua sede pelo espiritual. Então, queridos, sempre haverá alguém ocupando o centro do seu coração. Por isso a pergunta não é se seremos adorador, mas o que nós estamos adorando. Porque o teu coração vai buscar algo para adorar. O teu coração vai buscar algo para ter uma espiritualidade, para ele desenvolver o fator adoração. Isso é fato. O coração do homem vai querer de alguma forma adorar. Então, desde o início, Deus deixou bem claro. Por que um dos primeiros mandamentos que Deus estabeleceu ao homem foi: não terás outros deuses além de mim? Porque o Deus que você eleger será aquele que vai ocupar o seu coração. O Deus que você eleger para adorar é aquele que vai controlar o seu coração. Por isso Deus disse: não terás outro Deus diante de mim. Esse mandamento revela como o nosso coração funciona. Aquilo que ocupar o primeiro lugar dentro do nosso coração vai governar todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Por que muitas vezes é inconcebível nós pensarmos que um bebê nasceu tão bonitinho, muitas vezes até numa família bem estruturada, tudo. E como é que essa pessoa no futuro se torna uma pessoa tão má, de um coração tão maldoso, que tem prazer em tirar a vida do próximo, em destruir o próximo? Porque na trajetória dele, na sua busca, alguém sentou no coração dele e determinou que tipo de ação ele deveria ter. Então, todo o funcionamento vem daí. Por isso a gente tem que estar preocupado que quem governa o nosso coração. Eu volto lá no versículo inicial. De tudo tem que guardar, guarda bem o teu coração. Na hora de guardar, você tem que fazer uma seleção. Quem governará o teu coração? Isso é fato. Quem você vai eleger para ser objeto de adoração do seu coração?
Porque o seu coração tem uma sede de adoração, tem uma sede pelo sobrenatural. Tem. É inerente o ser humano ele precisar crer em alguma coisa. É inerente o ser humano, principalmente na hora da dificuldade, do perigo, que ultrapassou os seus limites, os seus conhecimentos, ele se apegar com algo sobrenatural. É que, né, voltando à história lá da pessoa que se diz ateu. Se ela estiver num avião e dizer assim, o avião vai cair, ela esquece que é ateu e ela grita por Deus, sim ou não? Porque dentro dela tem um coração que clama pelo eterno, tem alguma ligação com o eterno. E quando a gente fala em buscar algo para nós adorarmos, isso não fala apenas de religião. Porque quem eu eleger para governar o meu coração vai determinar que tipo de pessoa eu serei, se um adorador ou um idólatra. Porque nós podemos idolatrar pessoas, nós podemos idolatrar objetos, podemos idolatrar deuses, uma série. Vou lhe dar um exemplo na Bíblia. Deus chama um homem chamado Abrão. Chama este homem e diz assim, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, porque o meio que está aí, ele está te corrompendo. Você está no meio de um lugar que é um dos principais centros de idolatria do mundo. Sai de lá. Vem comigo, que no caminho eu vou te mostrando para onde você vai. Abrão, ele sai, porque ele tinha uma sede de conhecer a Deus. E olha que a família de Abrão eram artesãos que construíam ídolos. Então, ídolos ele conhecia de todo tipo e espécie. Todo tipo e espécie. A Bíblia não relata, mas existe uma tradição judaica que diz que quando Deus começou a se revelar a ele, um dia ele pegou um pedaço de pau, olhou para os ídolos e disse assim, se defendam de mim. E passou a quebrá-los. E aí ele começou a dizer, isso aí não pode ser Deus. Eles não conseguiram se defender de mim, que sou um mortal. Por isso ele obedeceu a Deus e saiu numa caminhada. E enquanto Deus foi sendo o Senhor no seu coração, ele foi vencendo batalhas, guerras, coisas que quando a gente lê na Bíblia, parece até irracional. Como é que um camarada pega 317 servos da casa dele, forma um pequeno exército e consegue lutar contra uma federação de 5 reis e vencer, de 4 reis e vencer? Porque a confiança dele não estava naquelas pessoas da casa dele, estava no Senhor. E ele vence a guerra, se torna um homem conhecido e tudo mais. Mas ele tinha um desejo no seu coração. O maior desejo no coração dele era ser pai, de ter um filho. E ele tenta uma forma, ele tenta outra. Ele tentou primeiro o sobrinho dele, Ló, não deu certo. Depois ele achou que era um rapaz que trabalhava para ele, chamado Eliezer, também não deu certo. Depois ele teve um relacionamento com uma das suas escravas, nasceu Ismael, e ele achava que aquele ia ser o filho que ia herdar tudo que era dele, até que o Senhor apareceu para ele e disse assim, não, eu vou lhe dar um filho. Na velhice deu um filho a ele chamado Isaac. E aí, querida, a gente precisa guardar o coração, porque o fato, guarde bem que eu vou lhe dar essa informação, o fato de você já ter conhecido a Deus, não garante que o seu coração não possa ser corrompido. O fato de você conhecer Deus, buscar conhecimento de Deus, estar na presença de Deus, não protege você do seu coração ser corrompido. Põe amor nas minhas palavras. Isso não quer dizer, então eu vou largar tudo. Não. Se com Deus, andando com Deus, há possibilidade de ser corrompido, imagina longe. Ele não vai ser corrompido, ele já está corrompido. A diferença é justamente o tempo. Mas, Abraão, mesmo temendo ao Senhor, um homem que tinha fé, guardava o Senhor no seu coração, quando Isaac nasceu, ele resolve colocar Isaac agora como centro do seu coração. Em outras palavras, ele começou a idolatrar o próprio filho. Então Deus diz assim, peraí, eu não divido o seu coração com ninguém. Guarde bem essa informação também. Deus não divide espaço no seu coração com ninguém. Ou é dele, ou ele está fora. Então ele chega agora com Abraão e diz assim, Abraão, olha, até agora nós andamos muito bem, né? Mas agora está meio complicado aí o negócio. Você está colocando um filho aí acima de mim no coração.
Coloque seu filho no coração no sentido de sentimento, mas você está colocando no sentido de adoração, não está certo. Arrumar aqui para você entender, não estou dizendo para você tirar os seus filhos do coração, não. Seu filho tem que ser guardado no coração, amar, proteger. Ele não pode ocupar no seu coração o lugar de adoração. De amor, carinho, proteção, de guarda, isso aí está ótimo. Guarde bem o seu filho lá dentro. Agora, quando chegar na hora de falar com Deus, não ponha o seu filho acima de Deus. Não ponha antes de Deus. No coração tem lugar para todo mundo. Pensa no coração cheio de prateleiras. Lá de cima é o trono. É de Deus. Dali para baixo você vai arrumando as outras coisas. Abraão começou a querer colocar Isaac lá em cima. E Deus disse assim, leva o menino até o monte. E lá você vai oferecê-lo em sacrifício para mim. Quando ele chega, que ele coloca o menino sobre o altar, que ele levanta a mão para sacrificar o menino, a voz do Senhor bradou e disse o que para ele? Abraão, não faça nenhum mal para o menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Abraão, agora você provou que o trono do seu coração, em primeiro lugar, está Deus, ao ponto de você abrir mão do menino. O texto em Gênesis não fala mais nada nesse contexto, mas se você for ouvir a explicação do apóstolo Paulo, lá na carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim, que a fé no coração de Abraão era tão grande que ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse Isaac, mesmo que queimasse, que das cinzas o Senhor levantaria um novo Isaac. Isso mostra o quê? Que o coração de Abraão, apesar de ter dado uma falhadinha, Deus era o centro. Deus era aquele que governava o seu coração. Ele provou que temia Deus. Os ídolos, queridos, eles não são apenas as imagens, as esculturas que são feitas. O que a Bíblia traduz por ídolo? Tudo aquilo que assume o lugar de Deus. Então, na Bíblia, ídolo é tudo aquilo que assume o lugar de Deus em nosso coração, determinando pensamentos, emoções e decisões. Tudo que você colocar no seu coração, que a partir dali você vai tomar as suas decisões, movimentará as suas emoções e os seus pensamentos, determina quem está dentro do seu coração. Muitas vezes, querido, os ídolos, eles aparecem de forma sutil. Por isso é que a gente tem sempre que guardar o coração, sempre estar alerta. Por quê? Porque eu já aceitei Jesus, eu conheço Jesus, eu medito na palavra de Deus, Jesus está no meu coração. Mas não vai chegar alguém para tentar substituir, fazendo uma guerra. Não, chega de forma sutil. Muitas vezes entra no nosso coração através de um relacionamento. E esse relacionamento vai ganhando espaço, quando a gente vê, a gente está valorizando mais. Nós estamos tomando todas as nossas decisões, estamos ocupando todos os nossos pensamentos, tudo que nós fazemos por causa daquele relacionamento, e deixamos Deus de lado. O relacionamento virou um ídolo. Veja que entrou de forma sutil. Muitas vezes um sonho. Não, eu tenho um sonho de conquistar algo. É pecado sonhar, querido? É ruim você ter sonho no seu coração? Não, ele só não pode ser maior do que Deus. Mas muitas vezes entra através de um sonho, por causa desse sonho, eu não tenho mais tempo de servir a Deus, não tenho mais tempo de adorar a Deus, não, porque eu tenho que realizar meu sonho. Virou o ídolo do seu coração. Pode entrar através de um desejo de reconhecimento. Não, porque agora eu tenho que estar num lugar que as pessoas me reconhecem, que as pessoas me celebram, que batem palma para mim, e isso se tornou ídolo do seu coração. Tornou-se, ocupou o lugar de Deus. Um trabalho, uma questão de segurança para o futuro. Não, eu preciso ter algo para o meu futuro, para ter uma segurança, para ter uma velhice tranquila. Tá, mas isso não pode vir acima de Deus. Veja bem, todos esses exemplos que eu te dei não são de coisas ruins, não. Relacionamentos são coisas boas, sonhos são coisas boas, desejos são coisas boas, trabalho, segurança, futuro, tudo isso a gente pode ter dentro do coração e buscar. O que não pode é tomar o primeiro lugar no nosso coração e deixar Deus para a segunda opção. Então são coisas, querido, que parecem boas, não são erradas em si, mas elas se tornam um problema quando elas se tornam o centro do nosso coração.
Em Lucas capítulo 10, nós vemos um relato de duas irmãs, Marta e Maria. Esse texto ele é bem interessante dentro desse contexto que nós estamos falando, porque Jesus chega na casa dessas duas moças. Jesus se tornou amigo do irmão delas, chamado Lázaro, quem Jesus gostava tanto que até ressuscitou. E quando ele chega na casa dos dois, dessas duas mulheres, Marta, ela se ocupou servindo, enquanto Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Antes de nós queremos crucificar e dizer que Marta está toda errada, vamos olhar o contexto. Está em casa, chega uma visita ilustre, Jesus. Só que Jesus não andava só. Ele andava no mínimo com 12 discípulos. Então veja bem, chegou sem avisar, uma visita, 13 pessoas, e elas iam comer na casa. É óbvio que tem aquele corre-corre, vamos lá, ajeita, vê o que é que tem na despensa, vê o que vai fazer de comida, aquela situação toda. Não estava errada o que Marta queria fazer. O problema é que ela colocou o servir, o agradar, antes do adorar. Enquanto ela ficou naquele corre-corre para ver o que é que ela podia fazer para agradar, Maria vai aos pés do Senhor, senta, Jesus começa a ensinar e ela começa a ouvir e aprender. O servir aqui, querido, nunca foi o problema. É algo bom, servir é algo bom. Mas Jesus revela algo mais profundo. Marta estava tão envolvida com as suas tarefas que perdeu o foco do que é essencial. Resultado, ela ficou ansiosa, sobrecarregada e até irritada. Veja bem, ela queria servir Jesus, mas quando servir, ela tirou Jesus do foco e olhou mais para o serviço, ela chegou a ficar irritada. Ao ponto de chegar com Jesus, o senhor não se incomoda que eu esteja trabalhando sozinho e a minha irmã aqui, sentada só escutando o senhor? Porque, querido, isso pode acontecer conosco. Nós estamos servindo ao Senhor, que bom, mas o Senhor precisa estar acima do serviço que nós prestamos para Ele. Porque senão a gente vai começar a se incomodar e dizer assim, mas eu faço tanta coisa na casa do Senhor e ninguém faz mais nada. Eu faço de fulano de tal que tem a mesma função que eu na igreja não faz. Eu estou aqui ralando, dando o meu melhor, e tem gente que está tanto tempo na igreja, está de braço cruzado, faz. Não, querido, sirva ao Senhor, mas foque primeiro no Senhor. Porque se você focar no serviço, você vai ficar que nem Marta, ansiosa, sobrecarregado e chegará a ficar irritado. Por quê? Porque afeta os nossos corações. Então o Senhor disse o quê? Marta, Marta, por que você está tão, vamos usar na linguagem de hoje, tão estressada? Sua irmã escolheu a melhor parte e não será tirada. Senta aqui, escuta primeiro, seja ministrado, depois arrumamos as outras coisas. Esse é o perigo, querido, dos ídolos disfarçados. Eles não chegam como algo claramente errado. Eles vão entrando na nossa rotina do excesso de trabalho, na preocupação constante por causa de dinheiro, na preocupação de como pagar as contas, na necessidade de aprovação, na expectativa que é colocada em um relacionamento, na ansiedade de que a sua vida dê certo, que seus projetos se realizem. É assim que vão entrando e tomando o lugar de Deus, ocupando o lugar de Deus. São coisas comuns, mas que quando elas ocupam o centro das suas decisões, o centro das suas preocupações, se tornaram o Senhor do seu coração. Por isso, de tudo que tem que guardar, guarde o seu coração, para que as coisas do dia a dia não se tornem o Senhor do seu coração. Não assuma o lugar principal no seu coração. Trabalhe, sonhe, conquiste, corra atrás, realize, faça o seu melhor, mas coloque Jesus em primeiro lugar no seu coração. Jesus foi muito claro em dizer, em primeiro lugar busque o quê? O reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem você escolher como prioridade do que você vai fazer na sua vida, se tornará o Senhor do seu coração. Por isso muitos até conhecem o Senhor,
mas acabam se tornando idólatras dos ídolos que elegeram como prioridade no seu coração. Segunda coisa, o seu coração definirá também o seu nível de satisfação. Seu coração definirá o seu nível de satisfação. Você já se deparou com pessoas que nunca estão satisfeitas? Que vivem reclamando? Em nome de Jesus, dentro desse auditório nós não temos. Mas se você cruzar ali para fora, é capaz de você... Sabe aquela pessoa que quando você pergunta, como é que tá, tudo bem? Ela diz logo, bem só se for para você. E aí, como estão as coisas? Que fase. Tem gente que está naquela fase ruim, né? Que nunca passa, né? Sempre você pergunta, que fase. A fase está sempre ruim. Pessoas que estão totalmente insatisfeitas. Sabe por quê? Aquilo que colocamos no centro do coração sempre irá determinar o nível de satisfação que experimentaremos na vida. O que você colocar no seu coração vai determinar se você será uma pessoa satisfeita, agradecida, ou se você será uma pessoa reclamona, murmuradora, que nada está bom. Lembra quando o povo saiu do Egito? Saíram de lá, Deus chamou e disse assim, eu quero ser o Senhor do coração. O que é que eles tinham de prioridade no coração? Pepino, melão e cebola. Discutiam no deserto, brigavam, murmuravam contra Deus, diziam assim, porque lá no Egito tem pepino, melão e cebola. Queridos, eles eram escravos, essa comida era da mesa do faraó, nem isso eles comiam. Sabe por quê? Porque eles elegeram no coração deles inveja do que nunca tiveram. Tem gente que é insatisfeita na vida porque tem inveja no coração do que nunca teve. Em vez de agradecer pelo que já tem, pelo que já conquistou na vida. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina a sermos gratos em tudo agradeça, em tudo dê graça. Isso é uma forma de você proteger o seu coração. Agradeça pelo que você já tem, meu irmão. Agradeça pelo que Deus já fez. Coloque como prioridade no seu coração gratidão pelo que já tem, pelo que Deus já fez. E não insatisfação pelo aquilo que ainda não alcançou. Isso vai demonstrar que o que está no seu coração. Se tem gratidão ou se tem uma insatisfação. O apóstolo Paulo, ele mostra o resultado da satisfação de um coração quando é entregue a Jesus. Esse homem que foi perseguido, muitas vezes tentaram matar ele, fizeram tantas coisas contra ele, na hora que ele está na prisão, veja bem, condenado à morte, esperando o dia da sua execução, ele escreve um texto que mostra a diferença de quem tem o Senhor como o centro do seu coração. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. O versículo 13 todo mundo conhece, mas o 12 é que eu quero te chamar a atenção. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Em outras traduções diz experimentado. Tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Versículo 13 todo mundo sabe, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, sabe por que é que eu posso tudo? Porque eu aprendi, desde o dia que eu coloquei Deus no meu coração, a ter satisfação, a ter gratidão, a ter agradecimento. Ele diz assim, olha, eu já fui humilhado, mas a humilhação não mandou no meu coração. Eu venci. Eu já fui honrado. A honra também não virou Deus no meu coração. De todas as circunstâncias que eu passei, experiências da vida, já tive dias de fartura, e eu fui grato ao Senhor. No dia que eu passei fome, eu também agradeci ao Senhor. No dia que eu tive abundância, eu também agradeci ao Senhor. No dia de escassez, eu também agradeci ao Senhor, porque eu posso todas as coisas nele, porque o quê? Ele é o Senhor do meu coração. O cara que está falando isso, eu vou repetir para você, olha o cenário, está preso, condenado à morte, esperando o dia da sua execução.
mas ele tinha o Senhor no coração, não fazia a menor diferença. Não fazia a menor diferença. O momento, a circunstância que ele estava passando, o coração dele não variava conforme a circunstância. Querido, por que é que Deus precisa ser o Senhor no trono do nosso coração? Porque se Ele for, em todos os momentos e circunstâncias Ele estará com você. E todo momento e circunstância Ele passará com você e você vencerá, seja esse momento e circunstância boa ou ruim. Agora, se o Senhor não estiver no centro do seu coração, as circunstâncias que vão governar o teu coração. E aí, quando as circunstâncias começam a governar o nosso coração, somos pessoas insatisfeitas. Porque a boca fala do que está cheio no coração. Uma pessoa que é insatisfeita, que reclama a todo momento da vida, murmura de tudo, isso mostra o que está cheio no seu coração. Quando algo que não é Deus assume o seu coração, a frustração será inevitável. Entendeu agora porque é que Deus quer ser o centro, o governo, fazer um trono no seu coração? Porque se Deus for o centro, o trono do seu coração, você pode passar lutas, dificuldades, tribulações, um dia está embaixo, outro em cima, um dia lutando, mas sempre, no final, vai ter um bom resultado. Agora, se você eleger qualquer outra coisa para governar o seu coração, inevitavelmente você vai experimentar algo chamado frustração. Vamos para um exemplo prático? Digamos que a pessoa elege assim no meu coração: eu serei feliz no dia que eu tiver minha casa própria. Aí a pergunta é: e se nunca tiver a casa própria? Vai passar a vida toda insatisfeita, reclamando? Eu serei feliz, realizado no dia que eu me casar e tiver a minha família. Eu conto ou vocês contam? Ninguém avisou a gente, né? Deixa pessoal. Quando foi a nossa vez, ninguém contou, né? Então, deixa para lá. Eu serei feliz, realizado quando eu me formar e tiver a profissão dos meus sonhos. Primeiro e se nunca alcançar a profissão dos seus sonhos? Vai ser infeliz e satisfeito? Digamos que você alcance a profissão dos seus sonhos, mas não foi aquilo que você planejou. Vai ser insatisfeito a vida toda? Vai reclamar a vida toda? Vai fazer só por causa do olerite no final do mês? De qualquer jeito? Xingando as pessoas, jogando, reclamando? Eu digo que um dos maiores atrasos que nós temos nesse país, desculpe-me a sinceridade, é a tal da estabilidade do servidor público. Porque o indivíduo, ele se esforça, faz uma média de 17 concursos para passar num. Quando ele passa no concurso, a primeira coisa que ele elege no coração dele é insatisfação. Ele já quer entrar no sindicato e fazer greve. Então, meu irmão, não está satisfeito? Abre mão, vai fazer outra coisa na vida. Aí você vai para um serviço que você paga como um contribuinte. São pessoas mal educadas, maltratando, xingando, fazendo de qualquer jeito. Por quê? São pessoas que colocaram no coração, em primeiro lugar, aquela conquista. E quando chegou lá, se frustraram. Agora, quando Jesus está no coração, querido, tem sempre uma palavra de gratidão. A frustração não é a marca do seu coração. Pode ser, querido, um sonho profissional, uma conquista, um desejo, aquilo que você quiser realizar. Não deixe que seja a prioridade do seu coração, porque se for, inevitavelmente você vai se deparar com algo chamado frustração. Agora, se Jesus for o centro do seu coração, você vai poder dizer com o apóstolo Paulo: posso passar lutas, circunstâncias, posso ser honrado, desonrado, podem as pessoas falarem bem de mim, falarem mal de mim, posso passar fome, necessidade, posso ter abundância, posso ter sobra, pode faltar dinheiro, posso ter dinheiro. Sobre todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Por quê? Porque o Senhor está no seu coração. Ele está no trono do seu coração. Então, querido, nós precisamos entender isso. As pessoas, elas vão falhar.
As conquistas vão perder o brilho. Porque aquilo que você está hoje, não, porque no dia que eu fizer eu vou ser realizado, depois você conquista, acabou, perdeu o brilho. Vai ser frustrado. Pessoas que você vai esperar, um dia vão falhar com você, querido. Desculpa, mas você, enquanto conviver com o ser humano vai falhar com você. Seja no relacionamento familiar, seja profissional, seja qual for, vão falhar com você. Os resultados, eles nunca serão suficientes, sempre vão precisar de complementos. Então, querido, isso acontece porque nenhuma dessas estruturas foram feitas para ocupar o primeiro lugar do seu coração. Por isso elas vão falhar. O trono do seu coração precisa ter o Senhor, para que você não seja uma pessoa amarga e insatisfeita nessa terra. Amém? Terceiro, por que o Senhor precisa estar sendo o centro, o trono do meu coração? Porque só Deus torna o teu coração pleno. Só Deus torna o coração do ser humano completo. Qualquer outra coisa que você eleger no seu coração vai ficar com um déficit, com uma falha. Só Deus torna o coração pleno. O coração foi criado como um espaço que só Deus pode preencher de forma plena. Entendeu agora por que é que Deus pede o nosso coração? Provérbios capítulo 23, versículo 26. Olha o que Deus diz para nós. Agora pensa por que que Deus, um Senhor que criou os céus e a terra, se preocupa vir na terra, olhar para mim e para você e fazer um pedido. Dá-me, filho meu, o teu, e agradem-se os teus olhos dos meus caminhos. Deus, como Criador de todas as coisas no universo, Ele vem comigo, com você na terra e diz assim, filho meu, me dá seu coração. Pensa agora que você é inteligente. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Quando Deus pede o seu coração, é porque Ele é egoísta, Ele quer tudo para Ele? Quando Ele pede para nós darmos o coração para Ele, quem é o maior beneficiado? Ele. Porque se você não der o seu coração para Ele, Ele vai continuar sendo Deus? Se você der, Ele vai continuar sendo Deus? Então já matamos aqui que não é Ele o beneficiário. Agora, quando Ele pede para mim, para vocês assim, filho meu, me dá o teu coração, você sem Deus no coração, eu acabei de falar, resultado inevitável será frustração. Agora, se você entregar o coração para Deus, Ele vai trazer respostas e consolo em todos os momentos da sua vida. Pode até passar, isso não quer dizer que você não vai passar luta, dificuldade, não estou aqui para te enganar não, luta nós vamos ter, só tem um detalhe, tem alguém dentro do coração que sabe resolver a luta, sabe resolver o problema. Então o maior beneficiário de entregar o coração para Deus, não é Deus, somos nós, porque somente Deus é constante, suficiente e capaz de sustentar tudo aquilo que nós buscamos. Somente Ele, tá? Quando ouvimos o pedido de Deus e entregamos o nosso coração para Ele, aí Ele faz um transplante. Não clínico. O médico foi lá, estudou, faz o transplante, ok, tudo certo. Graças a Deus, o Senhor deu esse entendimento ao homem. Mas quando Ele fala, Ele está fazendo uma mudança interior dentro de nós. Olha a promessa do Senhor em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Diz assim, promessa de Deus, dar-vos-ei, língua portuguesa é boa para enrolar as coisas, né? É mais fácil dizer assim, vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei o coração de carne. Esse texto, querido, foi a base que Jesus usou para ensinar sobre o novo nascimento. Lembra de um homem chamado Nicodemos? Era mestre em Israel, não era qualquer, ele era professor na escola de rabinos. Ele ensinava aqueles que estavam estudando para ser rabinos. Mas ele tinha uma interrogação na mente dele. Como uma pessoa pode nascer de novo?
E a base era esse texto. Ele lia esse texto assim: como é que Deus vai dar um novo coração? Como é que Ele vai colocar dentro de nós um novo espírito? E quando ele ouviu falar de Jesus, que Jesus falava coisas que as pessoas ficavam, uau, nunca ouvi falar, e dizia assim, talvez esse cara tenha resposta. Mas por causa da posição dele, ele marcou o encontro com Jesus de noite. Foi escondido. E quando chegou lá, a pergunta dele era essa: como é que o Senhor vai me dar um novo coração? Colocar dentro de mim um novo espírito? Que Jesus respondeu para ele: cara, você não é mestre em Israel? Você não ensina as coisas? Ensina. Vocês não fazem aquela analogia do vento? O vento sopra de onde quer, vai para onde ele quer, ninguém consegue controlar? Pois é, assim é o que é nascido de novo. Ele é levado por Deus. Deus é o que conduz. E quando Deus o conduz, ninguém consegue controlar, ninguém consegue manipular. É Deus que conduz, é Deus que leva. E quando essa pessoa é guiada por Deus, o coração dela nunca fica endurecido. Por isso que o texto diz: tirarei um coração de pedra e colocarei um novo coração. Porque se Deus não for o centro do nosso coração, a tendência, eu já falei para você, inevitavelmente vamos passar por frustrações. Quando a pessoa coleciona muitas frustrações, como é que fica o coração dela? Bondoso? Você apostou tudo numa pessoa, a pessoa falhou com você. Você fica com o coração tão bonzinho que você diz assim: quem é o próximo para me ajudar? É assim que você faz? Mas o seu coração começa a ficar tão durinho, tão petrificado, tão concretado, que você diz o quê? A partir de hoje eu não ajudo mais ninguém. Sabe por quê? Porque quando você ajudou aquela pessoa, você esperou a recompensa dela. Ela vai falhar com você, seu coração vai ficar duro. Agora, quando você obedece a palavra que diz assim: faça aos homens como se você fizesse a Deus, no dia que essa pessoa errar, falhar com você, trair você, ou frustrar você, o seu coração continua de carne, humano. Sabe por quê? Porque quem governa o seu coração é Deus, e não sentimento por pessoas. Aí Jesus, ele chega conosco, com todas as decepções que nós já passamos, com o coração duro, e ele diz assim: filho meu, me dá o seu coração, deixa eu morar no seu coração, que aí eu quero levar você a um novo nascimento. Nicodemo diz assim: como que eu vou nascer de novo? Como é que eu, um senhor idoso, vou voltar lá no ventre da minha mãe? Ele disse: não, Nicodemo, eu não vou fazer você voltar a ser um gameta e depois fecundar, se tornar um feto, virar um bebê. Não! Eu já começo pela parte principal, eu só troco o coração. Eu vou lá e troco, tiro o coração decepcionado, frustrado, amargurado, ponho um novo coração. Só que qual é a diferença? Nesse novo coração eu moro nele. E aí eu moro nele, e eu ensino como ser feitas as boas saídas da vida. Por isso, é que quando a gente está com o coração endurecido, que está batendo, e já está aquela situação toda, dizendo assim: é porque eu já nem mais acredito em Deus, eu não quero mais saber disso, daquilo, Deus desiste de nós? Não. O que é que ele faz? Ele vai lá para a porta do nosso coração e fica fazendo o quê? Eis que estou à porta aí, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa. Essa casa é o coração, tá? Ceiarei com ele e ele comigo. Tudo se faz novo. O segredo é entregar o coração para Jesus, fazer dele o trono, fazer morada. A Bíblia diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas o lugar preferido que ele quer habitar é num coração contrito. O lugar que o Rei do Universo quer sentar para reinar e governar não é num palácio celestial, com ruas de ouro e cristal, com pedras preciosas. O lugar que ele quer estar para reinar, a casa favorita de Deus, é no nosso coração. E quando o Senhor começa a fazer o trono e reinar no nosso coração, o maior beneficiado é Ele.
É isso? O maior beneficiário somos nós, porque nascemos de novo. Isso é lindo demais. Então, querido, aquilo que ocupa o seu coração será o centro da sua vida. Quando Deus está no centro, nós nascemos de novo, nos é dado um novo coração, nos tornamos mais sensíveis à presença de Deus e passamos a ter uma vida mais equilibrada e alinhada. Deus está andando pela terra e todos os dias falando conosco? Sim. E por que é que tem uns que ouvem e outros não? Ah, porque tem dons. Porque... Será que é isso? Quem é que tem mais facilidade, mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus ou perceber que é Deus que está movimentando? Aquele em que Deus mora no... que está interligado. Agora, se Deus não morar no coração, tudo que acontece do lado de fora ou é coincidência, ou é perseguição, ou é porque ninguém me ama, é porque é problema, é porque foi sorte. Mas quando Deus está no centro do seu coração, tudo que acontece, você diz, bendito seja o nome do Senhor. Eu finalizo dando o exemplo de Jó. Deus era o rei do coração de Jó. Ao ponto de um dia, quando o Senhor se reuniu com seus anjos, Satanás apareceu, Deus disse assim, viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Ah, ele faz tudo isso, porque é um homem rico. Deus sabia quem era o governo do coração de Jó. Se as riquezas fossem o centro do coração de Jó, Deus ia dizer assim, vai lá e tira tudo que ele tem? Não. Mas Deus sabia que o centro do coração de Jó, quem governava era ele. Ele disse, você acha? Sabe de nada, inocente. Inocente não, culpado. Vai lá e tira tudo. Tirou. Quando voltou outro dia lá, Deus, o atribulado, foi lá, tirou tudo. Ah, mas ele continua fiel porque ele tem saúde. Aí eu imagino Deus rindo por dentro. Ele tem a eula no coração dele. Você acha que é saúde? Pode ir lá. Pode tirar a saúde, pode tirar tudo, só não tira a vida. Só não tira a vida. Foi lá e tirou a saúde. E Deus continuou, e aí? Não, ele continua fiel. Aí Satanás diz assim, não, vou pegar algo que afeta direto o coração humano. A decepção nas pessoas que você tem algum respeito, que você gosta. Mandou 3 amigos, não mandou inimigo, mandou 3 amigos. E os 3 foram lá e só acusaram Jó. Jó, se você está assim, é porque você não ama Deus, você pecou contra Deus. E Deus lá dentro dizendo assim, eu estou muito bem dentro desse coração, tendo ou não tendo nada aí fora, mas eu estou aqui dentro, governando. Jó, o que você fez? Se você está sofrendo é porque você está em pecado, você está passando alguma situação. Tranquilo. É porque você fez alguma coisa na sua mocidade, escondido. Tranquilo. Por que é que Jó venceu todas aquelas aflições? Querido, ele perdeu todos os filhos. Ele perdeu todos os seus bens, todas as suas riquezas. Por que ele não negou a Deus? Porque Deus era o centro do coração dele. Era o governo do coração dele. Eu falei para você e vou terminar com o testemunho de Jó te provando. Quando você espera de pessoas, frustração. Jó ficou frustrado com os amigos que foram lá e em vez de ajudá-lo, só acusaram. Mas ele manteve Deus no seu coração. Como é que termina o livro de Jó? Tudo que Jó tinha, Deus devolveu de forma triplicada. Porque com Deus você pode passar pelo que passar. Se Ele for Senhor do seu coração,
você nunca perde. Você nunca perde. Deus é suficiente. E ainda deu a ele as 3 mais belas moças do Oriente, como filhas. Eu não vou lembrar de cabeça, mas o nome de cada uma das filhas era uma gratidão a Deus. E quando este homem vence, a maior prova que Deus estava no coração dele é que ele pegou os 3 amigos que acusavam e foi orar por eles, abençoar a vida deles. Quem tem Cristo no coração ora pelos seus inimigos. Quem não tem fica insatisfeito, ingrato e fica amaldiçoando todo mundo. Quando Cristo não é o centro do seu coração, você amaldiçoa até as pessoas de dentro da sua casa. Mas quando Cristo é o Senhor do seu coração, você abençoa até os inimigos. E quando ele abençoou os inimigos, Deus mudou o cativeiro dele. E onde o evangelho é pregado no mundo, se ouve falar de um homem chamado Jó. Um homem que Deus morava e governava o seu coração. De tudo que você tem que guardar, guarde bem o seu coração. E qual é a melhor forma de eu guardar o meu coração? Entregue o seu coração ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Fique em pé, eu quero orar com você. Responda para você. Quem é o Senhor do seu coração? Quem você tem colocado como a prioridade do seu coração? Se for pessoas, elas vão te frustrar. Sinto muito em te avisar. Não, pastor, a prioridade do meu coração são meus filhos. Eles são seres humanos, eles podem falhar com você. Põe a mão nas minhas palavras, não estou desejando isso. Eu estou só alertando. Tá? Alertando. Deus precisa ser o Senhor dos nossos corações. Ele precisa ser o Rei dos nossos corações. Por isso ele diz para mim e para você essa noite: filho meu, dá-me o teu coração. Deixa eu morar no seu coração. Entregue o seu coração ao Senhor. Diga hoje: Senhor Jesus, venha morar no meu coração. A partir de hoje eu quero ter essa gratidão no meu coração, saber agradecer quando eu tenho e quando eu não tenho, nos momentos bons e difíceis, quando eu sou aplaudido e quando eu sou rejeitado, quando eu conquisto ou quando eu perco, não tem problema, o Senhor continua sendo o centro do meu coração. O Senhor está no meu coração. Se você quer guardar o seu coração, quer blindar o seu coração e proteger, o passo essencial é: entregue o seu coração a Jesus. Porque quando você entrega, Ele vai lá, Ele limpa, Ele tira, Ele dá um novo coração. Um coração agora de carne, um coração sensível, um coração onde Ele faz morada. Ele fala, Ele responde e Ele faz o extraordinário. Com seus olhos fechados, faça você a sua declaração ao Senhor do quanto você entrega e o quanto que Ele pode ser o Rei, pode ocupar o trono do seu coração. Amém? Faça isso enquanto nós somos ministrados por esta canção. Que hoje o Senhor nos dê um novo coração neste lugar. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Declare isso ao Senhor, que você quer um novo coração. Igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Declare bem forte. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, este é o nosso clamor esta noite neste lugar. Nós entendemos que de tudo que temos, o essencial, o mais importante é termos um coração em que Tu sejas o governante. Um coração em que o Senhor reine e governe. Hoje nós queremos